Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos iniciar mais um culto que prestaremos ao Senhor juntos nesta noite, como igreja, mesmo em casa, perseverando diante do Senhor e também sendo igreja onde estamos, testemunhando, orando, intercedendo, meditando na palavra, confiando em Deus mesmo. Então eu quero lhe convidar e desejar boas-vindas para que juntos adoremos o nome do nosso Deus. Convide pessoas outras também para participarem conosco neste momento. Eu leio a palavra do Senhor que se encontra em Hebreus capítulo 4, verso de número 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, o verso de número 16. Então este é o convite da palavra de Deus nesta noite, que cheguemos com confiança ao trono da graça de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, sempre que chegamos à presença do Senhor, sempre que nos aproximamos do nosso Deus, este é o tempo oportuno para o Senhor usar de misericórdia na nossa vida e acharmos graça diante do Senhor. Portanto, curve a sua cabeça, falemos com Deus e vamos juntos adorar o nome do Senhor nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença e Te damos graça, Senhor, em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus único na nossa vida e não há outro Deus além do Senhor. Perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé e ajuda-nos, ó Senhor, a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Dá-nos um coração semelhante ao do Senhor. Fique conosco e nos abençoe nesta hora de adoração, de culto, em que prestamos somente ao Senhor e devotamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Guarde meus irmãos que estão chegando, guarde, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, impossibilitados de participarem neste momento, todas as famílias que compõem a Tua igreja, que continuemos sendo alvos da Tua graça, da Tua bondade e da misericórdia do Senhor. Oramos então, Senhor, agradecidos assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Continuaremos, meus irmãos, apresentando a nossa gratidão ao Senhor, louvando o nosso Deus pelos cuidados dEle, pelos livramentos da nossa vida, pela bondade e a misericórdia do Senhor, conforme nos diz o salmista no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Então, à luz da sua palavra, rendamos graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia em meio às lutas, dificuldades. Você tem motivos de gratidão, apresente-os diante de Deus nesta hora. Bom é render graças ao Senhor. A palavra de Deus também nos diz: em tudo dai graças ao nosso Deus. Então vamos com o nosso coração agradecido a apresentar nossos motivos de gratidão diante do Senhor, pela recuperação do pastor Sócrates, como mencionamos, hoje pela manhã, pela querida Rosana, está tendo uma melhora também. Vamos orar também por outras bênçãos, emprego, o trabalho, a provisão do Senhor, a fidelidade dos irmãos na devolução de seus dízimos, ofertas, para o sustento da obra do Senhor. Deus tem usado a vida dos irmãos, como disse, hoje pela manhã. Louvemos a Deus pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Então, com seus momentos, de gratidão, apresente ao Senhor e juntos vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Pai querido, te louvamos agradecidos, ó Deus, junto com meus irmãos, pelos muitos motivos, Senhor, pelas respostas de oração, ó Deus, que o Senhor tem concedido a mim, a nossa família, e concedido, ó Deus, aos meus irmãos e às suas famílias.
ó Deus, são inúmeras bênçãos, são incontáveis, ó Deus, benefícios do Senhor na nossa vida. Por isso, Senhor Deus, estamos unidos nesta noite, ó Deus, iniciando este culto de adoração ao Senhor, grato ao Senhor pela tão grande salvação em Cristo Jesus, pela bênção, as bênçãos que com o Senhor Deus tem nos concedido, ó Deus da provisão, sustento, nada tem nos faltado, ó Deus, também pelo emprego dos meus irmãos, no seio da nossa família, ó Deus, por aqueles, Senhor Deus, que estão agora também gratos ao Senhor pela restauração da saúde, irmã Rosana, o pastor Sócrates, tantos outros servos teu. Aninha mandou uma mensagem de gratidão, agradecendo a igreja, as orações, ao pastor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque Ana esteve no hospital, já está de volta em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado ou concedido a cada um de nós. Continuamos, ó Deus, com os nossos corações gratos diante do Senhor. Assim oramos agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Também teremos, meus irmãos, neste momento, um texto, uma leitura da palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso de número 12, que diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então é movido pelas certezas que o Senhor nos dá, pelas convicções de fé que temos no Senhor, que estamos na presença do nosso Deus como igreja, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, perseverando diante das provações, das adversidades. Então Paulo declarou isto: eu sei em quem tenho crido. Eu não saberei, eu não sabia. Ele diz: eu sei, é ato contínuo. Eu soube ontem, sei hoje e serei amanhã, e saberei amanhã. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito ou a minha vida até aquele dia. Portanto, rendemos graças ao Senhor. Agora continuaremos louvando o nome do nosso Deus com canções espirituais para louvar o nome do nosso Deus. E juntos, se você conhece as canções que Rafael irá entoar em louvor ao nosso Deus, cante também conosco. Rafael, seja muito bem-vindo para adorarmos o nome do Senhor. Amém, pastor. O som está bom? Já estou ouvindo. Os irmãos que quiserem cantar comigo, pode cantar, tá bom? Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo manso lindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus
Jesus viveu em meio à luta, dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo marcho multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu dou um tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mais de cristal sem Jesus, e flores que não no chão sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu me aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será aqui. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será aqui. Amém. Podemos ouvir, Rafa, mais uma música? O que aconteceu? Caiu? Posso continuar? Posso? Ok. Se tivermos condição no final, convido o Rafael novamente para louvarmos o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, inclusive, oro por isso, estamos tentando melhorar, aperfeiçoar, mas estamos com dificuldade. O Rafa está chamando, vamos ver se conseguimos restabelecer o tato e continuarmos adorando o nome do nosso Deus. A internet, a gente tem algumas limitações, mas tudo para a glória do Senhor, e
em todo tempo, em todas situações, seremos edificados. Rafa, já me ouve? Caiu? Ok. Então vamos continuar enquanto tentamos restabelecer o contato. Tem um texto da Palavra de Deus que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. É uma passagem da hora Deus pedindo ao Senhor que retire o espinho da sua carne. E a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes, ele ora insistentemente, ele está perseverando ou insistindo diante do Senhor para que o Senhor o retirasse o espinho da sua carne, ao que o Senhor responde para o apóstolo Paulo, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, meus irmãos, a graça do Senhor é bastante na nossa vida em todo o tempo, em todos os momentos, em quaisquer situação. Portanto, sejamos edificados nesta hora, consolados pela palavra do Senhor, quando nos diz, à luz da palavra do Senhor, a resposta do apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós continuaremos à luz da palavra do Senhor, descansando nele, sabendo que o Senhor é o melhor para nós. Se o Senhor nos deu, ele será glorificado. Se ele não nos der, ele nos dará condição de suportarmos os resultados, as situações adversas da vida. Mas a verdade é, à luz desta palavra, que a graça do Senhor é bastante para nós em todos os momentos. Eu quero, então, começar os pedidos de oração, mencionando os pedidos de oração, pelo Naldo, o filho da irmã Maria do Desterro, nome Segisnaldo, conhecido como querido Naldo. Ele também foi cometido da Covid-19, está com sintomas e também está em casa, não está hospitalizado. Mas a irmã Maria pede oração, que seja compartilhado com os irmãos, a fim de orar, intercedendo pelo querido filho, o Naldo. Vamos colocá-lo diante do Senhor em oração nesta hora. Vamos colocar os pedidos que foram mencionados hoje pela manhã, famílias enlutadas, pessoas que estão acometidas da Covid-19. Vamos interceder por eles. Talvez não só esses, mas outras pessoas também foram contagiadas, né? E elas estão com a doença e são do conhecimento dos irmãos, dos seus familiares. Então vamos mencioná-los nesta hora. Vânia Oliveira pede oração pela vida da Lúcia, pela vida da Márcia, a Fabiana, Gidelson, que estão hospitalizados com Covid. Então são pessoas conhecidas da querida irmã Vânia Oliveira. Vamos mencionar esses nomes diante do Senhor. Lúcia, Márcia, Fabiana, Gidelson, e vamos colocá-los diante de Deus. E o Naldo, que eu mencionei agora, pelas famílias enlutadas, pela querida Rosana, que continua hospitalizada, pelo querido pastor Sócrates. Vamos orar pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos empregos, por aqueles que estão desempregados. Vamos mencionar as famílias missionárias, família Marteleto, família Carmona, família, querido casal Emerson e Maria Elisa, Bárbara e Léo, querido Edilson. Vamos colocá-los diante de Deus em oração neste momento. Pelos irmãos outros que estão enfermos, irmão Carlos Faustino, irmã Vilma, irmã Aninha, que esteve hospitalizada, graças a Deus já se encontra em casa. Pelo querido irmão Aparecido Postigo, irmã Hilda, irmã Maria Oliveira, irmã Antônia Queiroz, irmã Flávia, a Josivete Meira, a Lúcia, o Aloísio, Marta, a esposa a Martinha, também. Vamos orar pela dona Geralda, pelo Jonathan, Janaína, vamos orar pelo Miguel, vamos orar pelo Maurício, Marilza, Cíntia, Marcelo França, nosso querido irmão, vamos mencioná-lo diante de Deus em oração. Querida Vânia,
Vamos colocá-la diante de Deus, Vânia do Eduardo, pela sua total recuperação, e tantos outros irmãos, queridos nossos, que estão se recuperando de cirurgias, outros com este problema, esta enfermidade. Vamos orar, meus irmãos, neste momento, pela nossa nação, por essa turbulência grande política que estamos vivendo. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia dos nossos governantes, das autoridades constituídas. Vamos orar, porque sabemos que nós todos sofreremos grandes consequências devido a toda essa turbulência que estamos vivendo nesses últimos dias no nosso país. Então, clamemos juntos, supliquemos diante do Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos cidadãos, que espiritualmente há milhões e milhões mortos sem Cristo, sem salvação, sem certeza de vida eterna. Vamos clamar pelos nossos familiares que estão afastados do Evangelho. Este é um tempo oportuno para retornar, tempo de Deus. Buscai o Senhor, diz o profeta, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Sim, queridos, é hora de interceder ainda mais pelos nossos familiares, pela conversão deles e pelo retorno, se um dia se converteram e estão afastados do Evangelho. Então, coloquemos diante do Senhor neste momento. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos, ó Deus, submissos diante do Senhor, da vontade soberana do Senhor, em que a palavra do Senhor nos diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, Senhor, queremos descansar nos teus propósitos, nos desígnios do Senhor para conosco, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o nosso general, é o guarda de Israel, é aquele que vai à frente do seu povo, da sua igreja. E o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso, Senhor, invocamos o grande Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi entregue na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, para que nele tivéssemos vida eterna. Sim, Senhor, clamamos ao Senhor pela intermediação do Espírito Santo e a mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sim, estamos diante do Deus triuno, o Deus que está conosco, que é socorro bem presente na hora da angústia. Apresento ao Deus o pedido da irmã Maria Desterro, pelo seu filho Naldo. Senhor, coloque a tua mão de poder neste momento, toque no seu corpo, repreendendo, Deus, a enfermidade, de igual modo, Deus, todas as pessoas que a Vânia, querida Vânia Oliveira, mencionou nesta hora. Ó Deus, Lúcia e os demais, coloque a tua mão de poder, visite-os agora, Senhor, repreendendo a enfermidade na vida deles e tantas outras pessoas, Senhor, que estão enfermos. Nosso querido Marcelo França, também traga cura ao nosso querido irmão, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, em estado menos grave, aqueles que estão em estado mais grave. Senhor, abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros, todos os outros profissionais, Senhor, que estão cuidando dessas pessoas a fim de que elas tenham o restabelecimento, Senhor. Ó Deus, não cessamos de clamar, de orar, de pedir ao Senhor, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, cura, Senhor, na vida desses queridos mencionados. Obrigado pela Aninha em casa, obrigado pela recuperação da Rosana, obrigado pela recuperação do Benjamin, obrigado pela recuperação do pastor Sócrates, Senhor. Ó Deus, tantos milagres o Senhor tem operado, quantas centenas de pessoas têm se recuperado dessa doença gravíssima mediante esta pandemia em nosso país.
Quantos outros irão se infectar? Ó Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia das nossas igrejas, Senhor, que não podem se reunir para dar mais testemunhos, Senhor, para estarmos juntos em comunhão maior, unidos, envidando esforços para fazermos ainda mais ou muito mais em prol da tua obra. Sim, Senhor. Traga de volta, restabeleça toda a situação de tranquilidade, de normalidade em nosso país, Senhor. Visite os governantes nesta hora. Dá-lhe sabedoria, Senhor Deus, que as intercessões dos santos, dos teus servos, cheguem ao trono da graça, a fim de que, ó Deus, seja concedida, seja apreendida, seja buscada sabedoria das nossas autoridades diante do Senhor para governar o nosso país. Sim, Senhor, abençoa os nossos missionários, visite-os cada um deles, fortaleça-os, Senhor, dá-lhes saúde, Senhor, abençoa a nossa campanha de missões, abençoe a Junta de Missões Mundiais, que tem esta grande responsabilidade de administrar os recursos de sustento para os nossos missionários. Sim, Senhor, cremos na tua provisão na vida dos nossos missionários. Abençoe, ó Deus, as famílias enlutadas de nossa igreja, as famílias enlutadas dos nossos familiares, conhecidos nossos. Visite-os agora, Senhor, trazendo paz, trazendo consolo, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Fique conosco, Senhor, somos-te gratos por tudo o que estás fazendo e já te agradecemos por que irás fazer. Oramos agradecidos, assim intercedendo, oramos em o nome de Jesus. Amém. Podemos chamar Rafael? Se o Rafael conseguir entrar agora e restabelecermos o contato, então ouviremos mais uma música pelo Rafael, louvando o nome do nosso Deus. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Sente saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, ao céu que Deus chamou de lá. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando eu penso
em desistir. Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de Amém? Amém. Amém. Quando penso em desistir, o Senhor diz: logo, logo virei te buscar. Obrigado, Rafa, por esse momento de inspiração, de edificação, e é sobre isso que queremos falar nesta noite, confiando em Deus em meio às provações. Deus te abençoe, um grande abraço, continuaremos adorando o nome do nosso Deus. Meus irmãos, como li hoje pela manhã, na carta de Tiago, no capítulo 1, aos versos 2 a 4, eu lerei novamente agora à noite, e também o verso de número 12, porque eles têm uma relação, e eu quero continuar meditando na palavra do Senhor à luz desse tema, hoje pela manhã, a fé duradoura. Agora à noite, confiando em Deus em meio às provações. Então veja o que diz Tiago no capítulo 1, os versos 2, o verso 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E no verso de número 12, o apóstolo Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que o Senhor aplique, então, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Então, no primeiro texto que lemos, capítulo 1, 2 a 4, o apóstolo Tiago está falando sobre a fé duradoura, a fé persistente. Não é uma fé de vez em quando, não é uma fé inconstante, uma fé que oscila ou vacila, mas uma fé que cria raízes e permanece. Então, cremos em Deus em todas as situações, quando estamos vivendo dias bons ou quando estamos vivendo dias maus. Continuamos apresentando diante de Deus a nossa fé, a nossa confiança nele. Então, o primeiro texto, Tiago, está afirmando que a perseverança traz como resultado, ou a perseverança é o resultado das provações. Então, aqueles que são provados diante de Deus, aqueles que experimentam as provações diante de Deus, conseguem se alegrar no Senhor pela certeza, pela esperança de que, em meio às provações, somos sustentados pelo nosso Deus. O resultado disso é a perseverança. Agora, nesse texto de 1,12, Tiago diz o seguinte: ele pronuncia
uma bênção sobre aqueles que suportam as provações. Então, aqueles que passam pelas provações, no primeiro texto, gera mais perseverança. E no segundo texto, Tiago afirma que prenuncia uma bênção, ou as pessoas que suportam as provações são pessoas abençoadas. Estão suportando, estão perseverando, estão crendo em meio a situações que denotam, que contribuem para que não crescem, para que não apresentassem fé. Então, estas pessoas são abençoadas por Deus. Portanto, meus queridos, assim Tiago está afirmando que o cristão que pratica a perseverança ou precisa praticar perseverança. É uma palavra que está fora de moda, porque hoje o que está mais em voga, ou que as pessoas optam com frequência, é a desistência, é fugir da luta, é deixar de lutar. Então, quando falamos em perseverança, estamos dizendo que é necessário para a vida do cristão perseverar a fim de alcançar um caráter firme, perseverante, como um atleta que suporta a pressão do esforço físico. Então, quantas vezes vimos na televisão, assistimos na internet a grandes competições e os atletas se esforçando de maneira descomunal, porque o esforço físico é gigantesco, porque estão sob pressão, estão sendo desafiados. Então, essa pressão física, esse esforço físico é semelhante à pressão espiritual que sofremos diante das provações. Diante dessas provações. Então, as provações nos tornam pessoas mais fortes, pessoas mais resistentes, assim como os atletas que enfrentam os desafios se tornam pessoas ou atletas mais resistentes. As provas cada vez mais desafiadoras, eles terão chance de vencê-las porque estão mais preparados, mais resistentes. Assim são todos os cristãos que perseveram em meio às provações. E para os que encontram êxito nas provações, há uma recompensa. Diz Tiago, qual é esta recompensa? O verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esta, meus queridos, é a recompensa para aqueles que não desistem, mas que perseveram, que persistem. É a coroa da vida. Obviamente que Tiago tem em mente, como Paulo teve em mente, quando usou expressões assim, daquilo que era o dia a dia. Então, Tiago também tinha conhecimento dos atletas de sua época que recebiam uma coroa, um ramo de folhas, né? É uma coroa perecível. Aqui, Tiago faz essa analogia e, simbolicamente, ele está falando de uma outra coroa. Ele está falando de uma coroa espiritual. Esta que o apóstolo João falou em Apocalipse 2:10, quando disse da nossa perseverança, ou seja, o sinônimo da nossa fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esta coroa que o Tiago menciona é a coroa da vida, é a recompensa para aqueles que perseveram diante das provações. O Senhor galardoará, é o êxito para aqueles que estão perseverando, receberão a coroa da vida. Agora, vocês imaginem, meus irmãos, enfrentando as provações como estamos enfrentando neste tempo. Já tínhamos problemas, já estávamos enfrentando dificuldades. Agora, mais ainda, mas pensarmos, meus irmãos, que quando perseveramos diante do nosso Deus, receberemos dele, ou já recebemos, a coroa da vida.
Isto é algo extraordinário. Deve trazer consolo aos nossos corações, sabendo que as tribulações deste tempo, as provações deste tempo, as pressões deste tempo, não são para serem comparados com a glória que teremos na eternidade, na presença do nosso Deus. Então, quando Tiago diz que a recompensa daqueles que enfrentam as provações é a coroa da vida, isto é o grande consolo de Deus para nós neste tempo. Quero então meditar com vocês, ou continuar meditando, sobre o tema confiando em Deus em meio às provações, conforme Tiago 1,12. Não é possível, muitas vezes, passar pelas provas sem experimentar momentos em que não enxergamos o fim do túnel. Parece que as situações se avolumam, que os problemas se agiganteiam, de tal maneira que não conseguiremos sobrepujar todos esses obstáculos, enfrentarmos e vencermos todas essas dificuldades. Jó estava certo, então, quando afirmou: somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Muitas vezes as lutas, dificuldades são provocadas por nós mesmos. Muitas vezes são consequências dos nossos pecados. Outras vezes são provas permitidas pela vontade de Deus para que, como ouro é refinado pelo fogo, nós sejamos santificados, transformados pelo poder de Deus em meio às provações. Há momentos, então, na vida que vivemos grandes interlúdios ou grandes intervalos. Hoje, por exemplo, poderemos estar sorrindo, amanhã estaremos presos às garras da aflição. Então, há momentos de alegria, momentos de tristeza. Sábio Salomão disse em Eclesiastes: há tempo para chorar e há tempo para sorrir. E assim a nossa vida vamos vivendo esses interlúdios, esses intervalos entre momentos de alegria e momentos de aflição, momentos de tristeza. Então você pode estar perguntando se está passando por momentos de tristeza, está enfrentando provações na sua vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Qual o motivo deste sofrimento? Então questionamos diante de Deus, perguntamos a Deus, expressamos as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Por quê? Por que comigo? Qual o motivo deste sofrimento? Tiago, então, escreveu para os cristãos que também estavam fazendo essas perguntas, porque estavam vivendo um tempo de perseguição, de provações, a fé estava sendo desafiada, a vida correndo risco. Então, neste momento, os cristãos que leram os escritos de Tiago também estavam fazendo as mesmas perguntas. Por quê? Por que comigo? Qual o motivo deste sofrimento? Sabe qual foi a resposta, meus irmãos? Está em Tiago 1,12, o texto que acabamos de ler. Tiago responde: bem-aventurado, feliz, felicíssimo o homem que suporta com perseverança a provação. Compreende? Somos abençoados, somos pessoas felizes a despeito das provações na nossa vida. Porque depois de ter sido aprovado, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se os leitores de Tiago perguntavam por que comigo, por que esse sofrimento, se estamos perguntando neste momento por que isso está acontecendo na minha vida, Tiago responde: bem-aventurado é você, irmão, bem-aventurado é você, irmã, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, meus queridos irmãos, Tiago está nos ensinando que quando perseveramos em meio à provação, Deus lhe dá uma medida especial de discernimento. Você, então, e os seus recebem algo que não seria aprendido de nenhuma outra maneira. Ou, em outras palavras, meus irmãos,
Tiago está nos ensinando que quando perseveramos em meio às provações, somos abençoados porque Deus nos dá discernimento, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá escape, conforme está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além do que podeis suportar. Antes, com a provação, Deus nos dará também o escape. Sim, queridos, no deserto, no silêncio do deserto, no ambiente adverso, árido, sem muita condição, sem possibilidades, neste momento, ou este momento é um momento propício para ouvirmos e aprendermos coisas de Deus que de outra maneira ou em outra situação talvez jamais aprenderíamos. Portanto, é sábio perseverar. É importante perseverar no contexto em que estamos vivendo. Quando disse que não está em moda a palavra perseverança, está em moda a fuga, a desistência, o jogar a toalha. Com que facilidade as pessoas desistem de tudo. Desistem dos problemas e desistem até da vida. Para nós, não. Nós, servos de Deus, a orientação da sua palavra para perseverarmos, e isto é imprescindível para nós. E perseverança é diferente de paciência. Há pessoas pacientes que só esperam, e há as que perseveram. Esses não só esperam, mas agem persistentemente, confiando em Deus e dependendo totalmente de Deus. Então, quando não sabemos a resposta, quando não temos a solução para os nossos problemas, quando não sabemos como iremos enfrentar esses problemas, mesmo não tendo as respostas e as soluções, nos submetemos a Deus. E dizemos ao Senhor: Senhor, em tuas mãos entrego a minha vida. Em ti eu coloco toda a minha confiança e reitero a minha dependência, total dependência do Senhor. Em outras palavras, eu me rendo a ti, Senhor, diante das provações, porque não sei como solucioná-las, como solucionar os problemas que advieram com eles, com as provações. Eu não sei, mas eu confio em ti. Então isso é perseverança. Continuaremos, adoraremos, cantaremos louvores, serviremos ao Senhor. Isto é perseverança, é muito mais do que ser paciente. Não só esperamos, mas continuamos, prosseguimos confiando em Deus. Concluindo, meus irmãos, eu quero dizer que diante das provas podemos sentir medo, mas não podemos ser paralisados. Deixar de caminhar em meio às provações. Estamos vivendo a tribulação, estamos vivendo uma grande provação. Tribulação é igual a pressão no grego e significa esmagado debaixo de uma grande rocha. Se você está se sentindo atribulado, pressionado, como se estivesse debaixo de uma grande rocha lhe pressionando, Jesus está à porta. Ele estende suas mãos marcadas pelos cravos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor disse: eu estarei com vocês todos os dias, bem à porta, para nos guardar, para nos acolher, nos abrigar, com as suas mãos marcadas pelos cravos. O nosso Deus é socorro presente na hora da angústia e resposta a todo aquele que o clama. A resposta que mais se dá, então, às provas da vida é a resistência. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar, e se resistirmos às provações, receberemos a coroa da vida. A não ser que nos ressintamos diante de Deus, a não ser que decepcione o nosso coração diante do Senhor. Já ouvi pessoas dizer: estou decepcionada com Deus. Queridos, a nossa decepção não se dá pelo fato de Deus falhar.
se dá pelo fato de nós não confiarmos devidamente em Deus, porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não é injusto, Deus não nos vê sofrer e não deixa de oferecer recursos para suportarmos o sofrimento. O nosso Deus é misericordioso. Então, se você está se sentindo nesta noite decepcionado, aborrecido, entristecido, porque Deus não respondeu às suas orações, saiba que a decepção é por sua falha e não porque Deus está falhando com você. Melhor, então, é abrirmos as portas do nosso coração e darmos as boas-vindas às provações enviadas por Deus, como se fossem as provações convidadas de honra pelo bem que nos fazem. E aí concluo citando Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, meus queridos irmãos, se alegrem, como disse Tiago no verso 12 do capítulo 1, bem-aventurado, feliz, felicíssimo o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Saibam também o que disse o apóstolo Paulo: as provações desta vida não podem ser comparadas com a glória eterna que teremos em Cristo Jesus. Console o seu coração nesta noite, a fim de que encontre forças para perseverar em meio às provações, sabendo que se formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. E isto é o consolo de Deus hoje, para a nossa vida, para cada um de nós, em meio às provações. Que o Senhor o abençoe, meus irmãos, e que a palavra de Deus encontre um lugar especial no seu coração nesta noite. E se você estava pensando em desistir, não desista, porque Jesus está ao seu lado, está com as suas mãos estendidas, as mãos com as marcas dos cravos da sua crucificação. Portanto, recubra o ânimo e se alegre no Senhor, perseverando em meio às provações. Deus os abençoe. Quero orar, terminando o nosso culto nesta noite, rogando a Deus as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, e continuar pedindo aos irmãos que continuem orando, perseverando, meditando na palavra, se fortalecendo no Senhor. Envie os pedidos para nós de oração e dê a sua contribuição, tanto os dízimos e ofertas, da maneira como os irmãos estão fazendo, para que neste final de mês consigamos honrar mais uma vez com os nossos compromissos e o nome do nosso Deus ser glorificado. Algum outro pedido mais? Não? Ok. Senhor nosso Deus, Pai querido, no final deste culto, te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos buscar a Tua face e meditarmos na Tua palavra, encontrando nela o consolo, o conforto, Senhor, para que, fortalecidos pelo Senhor, caminhemos perseverantemente, persistentemente, em meio às provações, em meio às lutas que ora estamos atravessando, na certeza de que o Senhor está conosco e jamais nos abandonará. Portanto, Senhor, receba a nossa gratidão e continues abençoando a Tua igreja, ó Deus, durante toda esta semana e a nossa caminhada, pois oramos agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, fiquem na paz, tenham uma semana abençoada. Mais uma vez, obrigado, Rafael, Isabela, Camila, pelo auxílio neste momento na transmissão do culto ao Senhor. Deus os abençoe, oramos agradecidos ao Senhor.